Vamos iniciar o nosso estudo para hoje o Evangelho segundo Marcos, no capítulo 8. Nós vamos estudar até o versículo 21, tá bem? Este é o episódio da segunda multiplicação dos pães. Como nós afirmamos em estudos anteriores, a multiplicação dos pães, ela pode ser real e pode ser também simbólica, significando a palavra que é ministrada às multidões. E nós não podemos negar a Cristo com o seu poder de multiplicar as coisas, de fazer aparecer coisas da matéria inerte, né? Ele multiplica os pães, ele pode fazer transformações que ao homem comum não é possível. Tá bem? Então, a multiplicação dos pães, ela pode acontecer de maneira real ou de maneira simbólica, significando que as pessoas se alimentam também do pão que é a palavra. Tá bem? Naqueles dias, vamos lá? Naqueles dias, havendo uma grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão da multidão que há 3 dias estão comigo e não têm o que comer. E se os deixar ir em jejum para as suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães, e tendo dado graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles. E puseram-nos diante da multidão. Tinham também alguns peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também los pusessem diante, e comeram e saciaram-se, e dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 cestos. E os que comeram eram quase 4.000, e despediu-os. Bem, a palavra fala de uma multidão que estava acompanhando o Senhor. Era muito comum o povo correr atrás do Senhor por causa das suas pregações e dos seus milagres. Jesus fazia obra que outros profetas não tinham feito. E por isso, as suas obras e a sua pregação chamava a atenção de muita gente que era necessitada. Por esta razão, Jesus é conhecido como o profeta que veio para os enfermos e necessitados e pobres. Aquele que deve ser anunciado entre os que estão precisando. Não adianta a gente querer levar a palavra de Deus às pessoas que estão numa vida confortável sem estar passando por tribulações. Porque a palavra, ela encontra melhor ressonância nos corações sofridos. Não estamos querendo dizer que quem tem bens materiais não passa por sofrimento, mas que eles estão em maior envolvimento com as coisas do mundo. E por isso, menos propensos eles são de receber a palavra. A nossa palavra precisa ser levada, a palavra de Deus deve ser anunciada aos que estão passando por sofrimento e necessidade. Tá bem? Esse é o campo da nossa anunciação. É o terreno aonde nós precisamos lançar a semente. Quem está sofrendo está mais suscetível, está mais sensível à anunciação, ao conforto que o Espírito Santo vai trazer para ele. Tá bem até aí? Então temos agora a certeza do lugar aonde nós vamos lançar a semente da palavra do
Senhor. Este é um princípio fundamental para a igreja. Bem, nós tínhamos um problema. Havia já 3 dias que a multidão estava com o Senhor. E eles, pelo jeito, não tinham o que comer. E Jesus disse que não queria deixá-los ir em jejum. A palavra jejum, que é usada até de maneira indevida na Escritura, nem sempre significa o ato de jejuar. O jejum era uma prática dos judeus, não era uma prática cristã. Os cristãos não jejuavam como jejuavam os judeus. Lembra daquela passagem em que os discípulos deixaram de jejuar como os judeus e Jesus foi questionado por causa disso? E ele disse: olha, enquanto o noivo está com eles, eles não têm necessidade de jejuar, mas dias virão em que eles jejuarão, porque o noivo ele ia ir embora. Depois que o Espírito foi nos dado por Jesus em Pentecostes, o Espírito Santo, nós passamos a ter Jesus conosco todos os instantes, pela comunhão. E se temos o noivo, não temos necessidade de jejuar. Mas aqui Jesus não falava do jejum dos judeus. Ele falava aqui da falta de comida. As pessoas estavam com fome. Ir em jejum é ir com fome para casa. Jesus não queria deixá-los que eles voltassem, né, para as suas casas com fome. Eles poderiam desfalecer pelo caminho, ficar doente, né? Bem, os discípulos responderam a Jesus como é que eles poderiam satisfazer essa multidão com a necessidade de pão no meio do deserto. Não tinha lá lugar para comprar mantimento para tantas pessoas, né, para tanta gente. E Jesus perguntou: quantos pães tendes aí? E eles disseram: temos 7. Então ordenou ele à multidão que assentasse no chão. E tomando 7 pães, e tendo dado graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles, e puseram-no diante da multidão. Tinham também alguns peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também lhes pusessem diante, e comeram e saciaram-se, e dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 cestos. E os que comeram eram quase 4.000 pessoas, e despediu-os. Então o Senhor, além de multiplicar os pães, ele também multiplicou os peixinhos. E nós vemos que ele pega o alimento e clama pela graça de Deus, né, para que o alimento seja transformado. Não se sabe de que maneira, existem algumas explicações aí teológicas, né, a respeito, mas isso para nós, na igreja de Jesus, é de pouco interesse saber como as coisas se passaram. O que nós cremos é que elas se passaram, e é isso que importa, e que é a base da igreja. Não precisamos saber como foi que ele fez isso. Existem muitas explicações, algumas teorias ligadas aí ao ocultismo, né, que tentam explicar como as coisas podem se multiplicar pelos mestres, né? E o Senhor era o mestre dos mestres, e tinha ele o poder de Deus com ele. É evidente que ele podia fazer coisas que nenhum outro mestre fazia. Tá bem? Até aí tudo bem? Tudo certo? Alguém quer perguntar alguma coisa ou acrescentar? Irmão Sidney. O irmão Sidney diz que naquele tempo os judeus eles se alimentavam menos do que nós hoje, nos tempos industriais. Não, é verdade, naquele tempo, aliás, não precisa ir naquele tempo. Há alguns anos atrás,
50 anos, talvez atrás, 100 anos, aqui mesmo no nosso país, a alimentação era bastante pobre. Hoje, graças ao desenvolvimento da indústria e do comércio, de todas essas coisas que nós temos aí, né, na modernidade, nós temos comido melhor, mais do que nos tempos antigos, graças à indústria. No Oriente Médio, na região do Oriente Médio, eles comem diferente de nós. Eles comem menos do que nós e sobrevivem melhor no mundo do que nós que somos ocidentais, acostumados ao conforto, ao ar-condicionado, vai de carro ali, vai de carro aqui, né? Eles duram mais tempo, porque lá não tem colesterol. Não é assim, não no sentido dessas gordurinhas que o pessoal come aí e que acaba trazendo um infarto para eles. Lá o pessoal anda muito, caminha muito, né? E come comidas que não tem gordura, como nós temos. Eu imagino que lá não deve ter churrasco. A barba talvez ajude. É verdade. Os árabes, eles são peludos, né? O pessoal do Ismael, lá de trás, da época de Abraão, a Agar, que era a mulher do Abraão, foi para o deserto, né? Depois que foi expulsa. E eles ali, a sua pele escureceu. Os judeus não, os judeus são branquelões. Os árabes são morenos, né, e peludos. E para sobreviver no deserto, eles usam aquelas roupas que parecem quente para nós, né? Nossa, deve ser um calorão aquilo. Mas não é, aquilo retém a água que evapora do corpo. E embaixo fica fresquinho. É a forma que eles têm de sobreviver no sol. Se a gente for com essa roupinha nossa lá, a gente morre rapidinho no sol. Por isso eles se cobrem, são peludos, né? O organismo vai se adaptando e se ajustando à região onde a pessoa vive. Mas eles têm mais condições de sobreviver na falta de comida do que nós. Nós, se ficarmos sem comer um tempinho aí, já entramos em pânico, né? Falar que não tem churrasco, então, é uma ofensa. Irmã Beni, por favor. A irmã Beni está fazendo uma referência aqui à graça que Jesus deu aos alimentos antes de entregá-lo ao povo. E ela pergunta se nós estamos acostumados a dar graças a Deus quando nós estamos diante do alimento. Porque o alimento, ele nos dá a vida carnal, a vida orgânica. E muitos crentes, eles não dão graças a Deus pelo alimento, pela comida. É bom que nas nossas refeições nós oremos em gratidão a Deus, dando graças a Ele, para que aquele alimento possa fazer bem a nós, né? Em gratidão e pedindo que o alimento possa ser sustento para a nossa carne e aquele momento, um momento de comunhão para a nossa alma. Isso nós precisamos fazer mesmo, né? Se não fizer todo dia, porque nessa tal vida ocidental que eu disse, é uma loucura, né? O pessoal corre, um almoça uma hora, outro almoça outra hora, é uma confusão danada, né? Na vida ocidental. Mas nós podemos no domingo, que é um dia que nós reunimos a família, fazemos as nossas refeições, e antes da refeição, o pai de família fazer uma oração, um filho, clamando pela presença do Senhor ali naquele instante, abençoando aquele alimento, abençoando a nossa vida, aquele momento de comunhão, pedindo por todos os outros membros da nossa família que ainda não são crentes, a quem nós queremos ajudar e amparar. É um momento especial quando nós vamos fazer as refeições. Por essa razão, devemos ter muito respeito ao ato de alimentar, né? O alimento é uma coisa maravilhosa. Daí não é bom a gente beber, né? Algumas pessoas bebem demais quando vão se alimentar, e o almoço, o jantar acaba se transformando num momento de algazarra e de frivolidade. O momento da gente comer é um momento de respeito. Não devemos nos alimentar com um chapéu na cabeça, por exemplo. Não devemos fazer isso. É uma atitude de respeito a Deus, e a esse momento nós tirarmos a nossa vestimenta. Se for um chapéu, um boné, seja o que for. Muito menos na igreja, né? Algumas pessoas não se dão conta de que, ao entrar num lugar coberto, é de boa educação que a pessoa se descubra se estiver com alguma coisa na cabeça.
Isso faz parte da educação ocidental. E isso vem do judaísmo. O judaísmo era assim, não se falava o nome do Senhor sem se descobrir. Né? E os judeus, eles até evitavam falar o nome de Deus, porque eles tinham medo do Senhor, temor e muito respeito ao Senhor. Então, deram alguns outros nomes ao Pai, no passado, antes de Cristo. Mas nós hoje temos o Deus de Jesus, que é para nós um paizinho, amoroso, né, que nos quer perdoar, que quer nos amar, que quer cuidar de nós. Então temos que cuidar também com carinho de tudo aquilo que sempre foi valores espirituais. Não são coisas materiais, são valores espirituais. Nós temos que demonstrar uma atitude de respeito perante o Senhor e perante as coisas do Senhor. Se a gente não fizer isso, tudo vira uma coisa comum. Como a gente vê pessoas que falam de Deus, mas que não vivem conforme os princípios do Senhor. Tá bem? Irmã, era isso? Amém. Vamos orar no momento das refeições. Quem quiser orar individualmente, pode também. Nem todos os dias eu faço isso, mas quando eu estou fora, às vezes, eu sinto necessidade de orar antes de comer. Mesmo no restaurante, eu fico quietinho lá num canto, faço minhas orações agradecendo ao Senhor pelo alimento e pela viagem e as coisas que estão acontecendo. O Senhor sempre é bom buscá-lo. Não faz mal a ninguém. Viu? Vai acrescentar, João? Então o acréscimo do nosso irmão João é relacionado com a necessidade do alimento material, porque na viagem eles poderiam se desfalecer. Então o Senhor estaria aqui falando do alimento material. Né? E o João acrescenta também que, sendo o Senhor dono de todos os elementos e aquele que opera todos os elementos e criador de todas as coisas em todas as épocas e tempos, ele tem poder para fazer o que quiser daquilo que ele criou. Por isso poderia multiplicar os alimentos conforme a sua poderosa vontade. Tá bem? Ficou claro isso aí? Tá claro? Tá bom, João? Tá de bom tamanho? Então tá bem. Vamos adiante? Mais alguma pergunta sobre esse tema? Os irmãos entenderam? Regis entendeu esse assunto, Regis? Vamos lá. Entrando no barco, versículo 10, acompanhado dos seus discípulos, eles foram para as partes de Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal dos céus. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade eu vos digo que a esta geração não será dado sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. Então, os fariseus, eles eram aqueles homens religiosos, eles eram os religiosos da época de Jesus, os padres, os pastores daquele tempo. E eles viram os seus interesses ameaçados, porque Jesus, ele não dava qualquer importância ao sacerdócio oficial. Para Jesus, todos os irmãos poderiam fazer a obra do Espírito, não só os homens, mas também as mulheres. E isso ofendia profundamente o sacerdócio judeu, dos judeus. Eles não gostavam de mulher sendo tratado como gente. Alguns rabinos acreditavam que a mulher sequer tivesse alma, que ela era só um acompanhamento da vida do homem. Olha só, como a coisa era atrasada, não é? E essa marca triste da figura da mulher veio até perto dos nossos tempos. Alguns anos atrás a mulher não podia votar, porque os homens achavam que elas não tinham capacidade para discernir. Os irmãos entendem? Para discernir o que é certo e o que é errado. Então, infelizmente, ao longo de todo o tempo, a mulher foi muito massacrada. E Jesus tratava as mulheres do mesmo modo que tratava os homens. E isso ofendia profundamente os fariseus.
doutores e entendidos nas Escrituras, segundo eles. Segundo eles, eles entendiam muito. Por esta razão, eles se tornaram grandes inimigos de Jesus. Aonde Jesus estava, eles iam lá tentar o Senhor e causar algum tipo de contrariedade. E nós vemos eles pedindo que Jesus fizesse um sinal. Que tipo de sinal seria esse? Alguma coisa mágica? Algum tipo de evento que o homem não pudesse fazer, o homem comum não pudesse fazer, para que eles dissessem: veja, esse homem é um homem enviado por Deus. Como se isso realmente viesse convencê-los. Nós vemos o Senhor diante deles, na sinagoga, desentortando a mão ressequida de um homem, na frente de todas as pessoas. Ele chamou o homem da mão ressequida e pediu que o homem esticasse as mãos. E as mãos ficaram sãs como as mãos das outras pessoas. E eles ficaram ali num cantinho vendo como é que poderiam matá-lo. Então não adiantava fazer nenhum sinal para convencê-los. Por isso Jesus diz: não será dado sinal algum a esta geração. E em outra passagem, ele diz que a não ser o sinal de qual profeta? Do profeta Jonas, que é o sinal do arrependimento. Os pecadores estão sendo chamados ao arrependimento. Quem crer e se arrepender será salvo. Esse é o sinal. Jonas foi pregar em que cidade? Nínive, na cidade de Nínive. O que aconteceu lá? O povo se arrependeu ou não se arrependeu? Se arrependeu. Se arrependeu pouco ou se arrependeu muito? Se arrependeu muito. O que eles fizeram? Qual foi a ordem do rei lá, o governante maior da cidade de Nínive? Qual foi a ordem que foi dada? Cadê os mais bibleiros aí? Todos se vestissem de saco e cinza, até os animais. Até os animais. A pregação do Jonas foi tão forte que o povo se arrependeu. E a cidade de Nínive foi salva. O Senhor disse que ela estará no dia do juízo julgando os pecadores? Disse ou não disse? Disse. Amém. O Jonas ficou contente quando o povo se arrependeu e se converteu? O Jonas não gostou nada, hein? Ele queria destruir a cidade. O profeta Jonas queria que viesse fogo do céu sobre os pecadores. Olha só, esse Jonas, hein? Ele estava na lei, ele queria ver a coisa pegar fogo. O Senhor teve compaixão da cidade, salvou a cidade. Não é? E Jonas ficou lá vendo a cidade se arrependendo e ficou entristecido. Lá fora olhando a cidade, dizendo: a cidade podia ser derretida no fogo, olha aí. Deus, como Deus faz uma coisa dessa comigo? Disse Jonas: eu entro na cidade, digo que vai ser tudo destruído, os pecadores vão se acabar em fogo. O Senhor vem e salva, o povo se arrepende, aí Jonas fica desanimado. O que Deus faz? O que Deus fez com Jonas? Ele estava lá sentado assim, numa relva, nós chamaremos aqui no capim, olhando para a cidade assim, o povo arrependido de saco e cinza, ele desanimadão. O que o Senhor fez vir sobre ele? Nasceu perto dele uma boboreira do dia para a noite, não foi? E a boboreira cresceu e se tornou uma sombra para ele, não foi? Aí estava aquele vento quente, assim, aquela região do deserto, e aquela boboreira veio sobre ele, e ele recebeu aquele frescor, né? Falou: que coisa boa. No outro dia, quando ele acordou, o que aconteceu com a boboreira? Secou-se, olha só, a boboreira secou. Aí o Jonas ficou muito bravo e questionou o Senhor: mas como é que o Senhor faz uma coisa dessa com a boboreira? O que o Senhor disse para o Jonas? Você tem dó da boboreira e você não tem dó do povo que eu salvei, que não sabe o que é certo e o que é errado, não foi isso? Nós levamos um puxão de orelha do Senhor. Não é mesmo, irmãos? Então, o sinal do profeta Jonas, né? Deus quer salvar o povo. A gente tem que
entender que nós viemos a anunciar o evangelho da salvação e não da condenação. Quem condena é a lei, Jesus Cristo salva. Tá certo? Muito bem, vamos em frente aqui para nós podermos concluir. Eles entraram no barco e foi para o outro lado, e o pessoal esqueceu de levar pão. Olha esses discípulos, hein? Olha os discípulos esquecidos. É diferente dos discípulos aqui da igreja, não é, irmãos? Aqui o pessoal lembra de tudo, não é? Lembra, o pastor tem que ficar atrás. Ô, meu irmão, e aquilo? Você esqueceu de fazer isso, meu filho? Isso é do tempo do Senhor, né? Os discípulos esqueciam. Esqueceram de levar o pão. Muito bem. Aí o Senhor ordenou, dizendo, eles começaram a discutir entre eles. Não, mas vocês esqueceram de trazer o pão? Onde se viu um negócio desse? Tal? Começaram a brigar entre eles, né? Se desentender. Porque haviam esquecido de trazer o pão. Eles tinham só um pãozinho lá com eles. Aí o que Jesus disse aqui para eles? Disse assim, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Porque eles discutiam entre si, dizendo, é porque não temos pão. Por isso ele está chamando a nossa atenção. E o que Jesus disse, versículo 17, para que arrazoais que não tendes pão, não considerastes, nem compreendeste ainda, tendes ainda o vosso coração endurecido, tendo olhos não vedes, ouvidos não ouvis, e não vos lembrais, quando parti os 5 pães entre os 5.000, quantas alcovas cheias de pedaço levantastes? Disseram-lhe 12. E quando parti os 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Eles disseram 7. Então ele lhes disse, como não entendeis ainda? Claro que ele poderia multiplicar os pães que ele quisesse. Né? Como vocês não entenderam ainda? O que ele previne? Ele diz assim, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. O que era o fermento dos fariseus? Fala, João. A doutrina dos fariseus. A doutrina dos fariseus, ela era caracterizada por que tipo de conduta? Mais de aparência exterior. Como é que tem uma palavrinha que eu preciso escutar? Hipocrisia. A doutrina dos fariseus era hipocrisia. O que significa hipocrisia? Quero ouvir esse cantinho aqui, esse pessoal aqui desse canto, canto esquerdo. O que é hipocrisia? Prega uma coisa e faz outra. Tem uma religião só de aparência. É bonito por fora e por dentro? Podre por dentro. O que Jesus falava deles? Que eles eram semelhantes aos túmulos. Jesus dizia, vocês são parecidos com túmulos. Por fora vocês são bonitos, mas por dentro vocês estão cheios de imundície, de maldição. Jesus acabava com esse povo. Eles ficavam doidos da vida com ele. Porque eles falavam que eles eram hipócritas, né? E é uma ofensa terrível. Olha, você pode falar mal de qualquer pessoa com qualquer ofensa, mas dizer que ela é orgulhosa, aí você arrumou um problema grave. Né? Não diga que o sujeito é orgulhoso, porque você ofende ele profundamente. Os fariseus, eles eram profundamente hipócritas e vaidosos pelo seu pretenso saber. Jesus disse, olha, guardai-vos da doutrina de aparência. Porque eles estavam convivendo com Jesus e não aprendiam o que Jesus estava ensinando. E queriam discutir, brigar por uma coisa sem sentido. Isso é hipocrisia. Você está convivendo com Cristo e fazendo aquilo que não convém. Nós temos que nos vigiar muito, para nós também não sermos transformados em túmulos caiados. Porque qualquer um de nós pode ser enganado pelo... Quem que pode nos enganar? O inimigo. Como é que é o nome do inimigo? Satanás. Esse é o sujeito mentiroso que vem dizer que nós somos uma coisa que nós não somos. Cuidado com a vaidade. Perguntas? Acréscimos? Podemos concluir? Vamos lá? A irmã fala comigo antes de ir embora.
Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, mais um dia nos reunimos aqui para examinarmos a sua Escritura. Tivemos a oportunidade de comentar algumas passagens. Pedimos que o Teu Espírito Santo continue nos ajudando a entender toda a sua mensagem de salvação e de graça. Nós te pedimos amparar aos que estão aqui congregados e aos que de longe recebem esta palavra, que nós sejamos todos abençoados, que possamos ter mais uma semana de lutas e de vitórias com o Senhor Jesus, cuidando de todos nós, hoje e para sempre. Amém.